Oi, pessoal, tudo bem? Roberto Gazola aqui falando, e eu venho aqui responder algumas dúvidas que estão sendo dúvidas recorrentes aqui do pessoal. E aí eu resolvi fazer um vídeo completo em que eu vou responder todas as dúvidas, mas você vai ver os vídeos separado no YouTube. Então, se você estiver vendo esse vídeo aqui no início, você vai ver a primeira resposta e depois vão ter as outras respostas. Veja com atenção porque eu vou te explicar aqui algumas coisas, algumas informações que eu tenho certeza que não existe na internet. Talvez exista na internet, talvez pago, gratuito, é quase que impossível. São alguns detalhes básicos que fazem a diferença e eu quero te explicar. O pessoal está me perguntando aqui e eu quero responder aqui para vocês. Depois eu quero ver mais algumas dúvidas aqui. Então vamos começar para não perder tempo. Então, se você não me conhece, tiver caído nesse vídeo, eu sou Roberto Gazola, professor do curso CorelDRAWFácil.com.br. Você acessa no site www.coreldrawfácil.com.br. E se você quiser saber mais sobre mim, quiser perguntar, pergunte aqui abaixo nos comentários do vídeo. E se você não for inscrito ou inscrita no meu canal, se inscreva agora. Porque se você se inscrever, você vai ter muita sorte na vida. Se inscreva agora. Eu tenho uma pergunta aqui que eu coloquei, são várias, eu coloquei algumas aqui. Que o pessoal me perguntou sobre a importância do público-alvo e como achar o público-alvo. É, essa pergunta aqui é interessante porque o público-alvo é muito importante em qualquer negócio. Antes de eu falar sobre o público-alvo, eu quero falar para vocês que eu trabalho com o CorelDRAW e trabalho com a área de design gráfico e com a área de marketing há muito tempo. São dezenas de anos, são mais ou menos 17, 18 anos que eu trabalho nessa área de CorelDRAW, e aí eu fui ganhando conhecimento com os colegas de trabalho, que eu já trabalhei com pessoas assim, que tinham conhecimento muito grande, e a gente vai vivendo, vai convivendo, e a gente vai aprendendo com os colegas aqui e ali. Eu fiz faculdade, comecei, não cheguei a me formar, faculdade de cinema, e que trata um pouquinho sobre isso, essa questão de público, numa determinada parte. Então, eu aprendi alguma coisa sobre isso, mas o que eu mais aprendi sobre público-alvo, sobre negócios, foi trabalhando com algumas pessoas. No início, eu não tinha muito conhecimento, porque eu, como venho de origem humilde, né, que eu comecei, na verdade, trabalhando em outra área, né, com 7 anos, lixando carro, e aí eu fui, né, comecei a vender quadro, dar aula com 13 anos, e aí por aí foi. Aí eu comecei a mexer com informática, com CorelDRAW, sem assim, o devido conhecimento sobre a importância do público-alvo. E aí, quando eu trabalhava numa emissora de televisão, eu fiz e aí, quando eu trabalhava como emissora de televisão, eu fiz um curso direto com o Ibope. Então, eu fiz um curso diretamente com uma pessoa do Ibope para fazer análise de público, porque eu trabalhava numa emissora que era concorrente à Rede Globo. E aí, para a gente vender o anúncio, para a gente vender um anúncio publicitário num programa concorrente da Globo, que tem uma audiência muito maior, a gente tinha que saber exatamente qual que era o nosso público-alvo e explicar para o cliente por que ele deveria anunciar nesse programa e não naquele programa. Então, o que eu fazia no departamento de marketing era fazer uma defesa do nosso produto e em relação aos concorrentes. E também a gente fazia, assim, acabava que a gente fazia também análise de mercado. Você vai lançar um produto, você tem que fazer uma análise do público-alvo sobre aquele produto especificamente. Você faz uma análise desse público e a gente tem algumas técnicas profissionais para isso. Então, eu coloquei esse ponto aqui porque eu quero falar uma coisa para vocês que ninguém sabe e que, na verdade, as pessoas pensam que o público-alvo é o mais importante de tudo na análise de mercado. Mas o público-alvo não é o mais importante, ele é o secundário. Existe uma coisa que é mais importante que o público-alvo, que eu vou falar para vocês aqui agora. Então, eu aprendi realmente sobre análise de público-alvo. E tem alguns colegas meus que me pedem direto, Roberto, faz um curso tal de público-alvo, sobre análise, como é que você faz? Eu até explico para eles, são coisas simples
que eu posso explicar para você, eu posso até fazer um curso, mas eu posso explicar para você, né? Às vezes, pessoalmente, não, assim, não tinha interesse em fazer um curso. É, o meu ponto forte é justamente isso, análise de mercado, né? E a parte de criação de artes, CorelDRAW principalmente personalizados. Meu ponto fraco é contabilidade. Não me pergunta nada de contabilidade, porque eu faço tudo errado, eu não entendo nada. Aí tem um monte de pessoas, nossa, ainda bem que tem pessoas qualificadas para isso, o mundo é perfeito. E sobre o público-alvo. Aí sobre, assim, o público-alvo, só um detalhe. No futuro eu vou lançar um curso sobre análise de público-alvo profunda, sobre realmente a importância de alguns determinados pontos na análise de público-alvo. Se você fizer uma análise do seu público-alvo baseada no público, na análise de público psicográfico, você consegue analisar alguns pontos que vão te trazer mais referência do que se você fazer análise apenas em dados demográficos e tudo mais. Mas isso aí é mais para frente. Por que eu coloquei sobre o público-alvo aqui? Porque para você chegar no público-alvo, você tem que saber sobre uma coisa que vem antes do público-alvo, que é o ciclo de produção do seu segmento que você quer trabalhar. Então, você tem um ciclo de produção, um nicho de mercado por completo, que não é um nicho pequeno, é um nicho grande. Você precisa saber assim, a força econômica do seu nicho de mercado. Então, não é uma coisa muito, não é difícil, é fácil, mas é importante que você saiba, antes de saber do público-alvo, público-alvo é importante, mas o público-alvo vale nada se você não souber sobre o seu nicho de mercado, sobre o seu segmento econômico, o seu segmento na economia. Então, por exemplo, o Brasil está em crise, mas existem alguns segmentos econômicos que estão crescendo. Se você pegar qualquer tipo de empresa desses segmentos econômicos, você vai ver que a tendência é que as empresas deem certo. Então, por exemplo, tem alguns segmentos econômicos que estão crescendo. Um deles, por exemplo, é a internet. Um outro segmento econômico, que até cresceu mais do que a internet, é o segmento de festas e eventos. Nós temos 3 ou 4 segmentos nessa época de crise que estão fortes. Então, se você pega um segmento econômico da internet, você tem que analisar que a internet ela tem um ciclo de produção para que ela funcione. Então, se você fosse por internet, a gente vai trabalhar com cursos, por exemplo, cursos. Aí, para você fazer um curso, para você, um cara que vai montar uma empresa, que vai vender cursos, ou então que vai montar uma loja virtual, ele precisa de um conjunto de informações, de conhecimentos que vão fazer o trabalho dele, a empresa dele funcionar. Então, todo esse conjunto de informações, essas técnicas que envolvem a criação de uma loja virtual ou de um curso, todas elas vão crescer junto por causa do segmento que está crescendo. Só depois de você analisar que o seu segmento é viável, que você vai analisar o público-alvo que você vai atingir e as necessidades naquele ponto específico. Então, esse ponto é muito importante e ninguém lembra. É assim, ninguém lembra, fala assim, ou esquece, ou não sabe, e talvez é mais importante do que o público-alvo. Porque se você escolher um segmento que está quebrado, não adianta você escolher um público-alvo, analisar o público-alvo perfeito, o segmento está quebrado, vai jogar dinheiro, o segmento está quebrado. Não funciona. Funciona, lógico, tem as exceções. Não pode falar nada assim sobre tudo. Mas, primeiro você tem que analisar o segmento. Você vai montar um negócio, analisa o seu segmento. Então, por exemplo, eu vou falar sobre o segmento. Falei sobre internet. É um segmento que não é o meu segmento que eu trabalho, mas não é o que eu ensino. Eu vou falar sobre festas e eventos, por exemplo, que é um dos segmentos que eu estou envolvido com o meu curso de CorelDRAW. Então, internet. O cara vai montar uma loja virtual. Se você montar, por exemplo, uma consultoria ou um curso sobre como atrair pessoas para a loja virtual, sobre como criar um site, sobre como fazer isso, tudo isso vai dar certo se você fizer bem feito e analisar o público-alvo certo e trabalhar corretamente, mostrar que você é uma pessoa de confiança, só vai dar certo porque o segmento, o nicho, o segmento de mercado está em crescimento. O segmento de mercado, isso aí tem a ver com comportamento. Antigamente, comportamento estava relacionado, por exemplo, no caso de curso.
Comportamento da pessoa estava em ir até a escola e fazer um curso, ler um livro. Hoje o comportamento mudou. Então, assim, você tem a base ainda maior é física, mas ela vai passar para o online de maneira drástica nos próximos vários anos. Então, o comportamento é muito importante. Agora eu vou falar do comportamento da área de festas e eventos. Você tem que analisar o seu público-alvo. As pessoas me perguntam muito isso. Eu vou fazer um curso no futuro. Você escreve aqui abaixo, eu quero saber sobre o seu curso. Quando eu for lançar, eu vou responder comentário por comentário com o link do site falando que eu vou lançar o curso para você conhecer. O segmento de festas e eventos. Você tem que analisar o ciclo do segmento. Não tem nada a ver com o público-alvo. É ciclo. O segmento de festas e eventos. Você pega o segmento de festas e eventos e analisa o seguinte, o comportamento mudou. Há 10 anos atrás, só faziam festa, vou colocar só festa de aniversário infantil. Vou fugir de festa de casamento, festa corporativa, que são as maiores, e vou ficar no social infantil. Então, é só para a gente ter uma noção. 10 anos atrás, quem fazia festa de aniversário era só a classe A e B. Hoje, quem faz festa de aniversário é a classe A, B, C, D e E. Então, o comportamento mudou e o ciclo desse segmento mudou. Antigamente, se não me engano, esse setor movimentava 1 bilhão. Hoje ele movimenta 15 bilhões. Então, o setor está com dinheiro, as pessoas estão gastando dinheiro nesse setor. Se tem dinheiro no setor, você começa a pensar no segmento. Aí uma festa infantil, aí você tem que analisar vários pontos, eu não vou deixar esse vídeo muito grande. Uma festa infantil, para ela ser feita, ela precisa de salão de festa, ela precisa de uma pessoa para fazer brigadeiro, uma pessoa para fazer bolo no pote, uma pessoa para fazer bolo, uma pessoa para fazer o convite da festa, uma pessoa para fazer o banner, uma pessoa para decorar a festa. E ela precisa de todo o ciclo de produção. Aí você vai analisar que você vai analisar que os segmentos que mais crescem, mais estão dando retorno hoje em dia, são o segmento, por exemplo, das autônomas que fazem bolo para festa de aniversário, fazem doces, fazem convites. Cresceu de maneira absurda. As mães que estão fazendo festa, às vezes até em casa, elas vão e fazem o convite com você que está fazendo o meu curso, fazem o bolo com a sua vizinha, com a outra, e elas fazem a festa em casa. Então, aumentou de maneira drástica o ciclo de produção por completo. Eu vendo um curso na área de gráfica, por exemplo. Eu ensino a fazer convite de casamento, convite de aniversário. Meu curso tem as vendas positivas. Estou contando segredos aqui. Por quê? Porque o segmento é rico. Se eu lançar um curso ensinando a fazer brigadeiro, eu vou vender muito. Mas por que eu vou vender muito? Porque o segmento, o nicho de mercado de festas infantis, de festas e eventos, de casamento, tudo cresceu, de corporativo. Se eu fazer um curso ensinando a fazer, por exemplo, apagou aqui, ensinando a fazer bolo no pote, vai vender. Se eu fazer um curso ensinando a fazer brigadeiro, se fazer um curso pensando no ciclo de festas e eventos, palestra, corporativa, às vezes você vai num evento, numa palestra, aquilo lá é informação, mas na verdade aquilo lá também é evento. Você está indo numa palestra de 1, 2 dias que é um evento. O que está dando dinheiro é o evento, é esse segmento. Então a primeira coisa que você tem que olhar não é o público-alvo, isso não vale nada. A primeira coisa que você tem que olhar é o seu segmento econômico e verificar se ele é um segmento lucrativo. Depois disso, você analisa o público-alvo e eu vou te ensinar, entre outras coisas, num curso que o pessoal tem me pedido há muito tempo. Abaixo do vídeo, comenta alguma coisa aí que eu vou te falar sobre esse curso. Essa é a primeira informação que eu queria passar para você, valiosíssima. Agora vamos para a próxima. A próxima informação é sobre qual o computador ideal para se trabalhar com gráfica em casa.